gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Angelita, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates. E meu Instagram é Angelita Veronês. Quem não me segue lá. E eu fiz uma enquete lá perguntando se vocês gostariam de um vídeo falando sobre os músculos chaves que a gente tem que dar importância numa avaliação com Pilates. E muita gente quis o vídeo, então cá estou eu e vim gravar aqui para vocês. De uma maneira geral, você tem que analisar, eu pelo menos, e muitos profissionais que eu conheço, a gente avalia dinamicamente. E o nosso corpo, ele se movimenta, o nosso corpo fala, a gente consegue ver as compensações, né? Então, o jeito que eu avalio é dinâmico, não é estático, não é uma avaliação estática, tá? Os exercícios que eu vou passar aqui para avaliação é de uma avaliação geral, tá, gente? Não é pessoas com patologia, é claro que engloba também, mas se a pessoa vem com um problema específico, você tem que dar mais ênfase naquele problema, uma avaliação um pouco mais personalizada. Mas no geral, com isso aqui a gente consegue ver muita coisa. Às vezes o problema tá lá na lombar, aí a gente vai conseguir analisar isso em quadril ou coluna torácica, né? O problema no ombro vem ali, às vezes até da cervical. Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu gosto de passar é para ver a mobilidade da coluna lombar daquele paciente. Aí eu peço para ele sentar nessa posição. Aí tem pessoas que já para sentar aqui já sente dificuldade e não consegue sentar nessa posição. Aí ele fica assim, ou não consegue dobrar as pernas, aí a gente já vê, opa, falta uma flexibilidade aí, né? E com isso a gente está avaliando tudo. E aí a gente pede para fazer um roll down, que a gente fala, né? Porque não é um rollover, porque o rollover começa lá de baixo. Então eu vou pedir para o paciente colocar as mãos na frente, aí já vai ter gente que vai fazer isso aqui, ó. A gente fala, ó, encaixa esses ombros, ombro longe da orelha. Meu mantra aqui é ombro longe da orelha. Aí você vai ver como a pessoa vai descer e como a pessoa vai subir, e se ela tem a possibilidade de fazer isso, até onde ela alcança, que isso a gente vai ver também força do abdômen dela. Às vezes ela quer usar muito flexor de quadril, aí ela acaba caindo, né, não consegue se sustentar, e aí a gente tem que ir ganhando isso devagarzinho. Então a gente vai vendo se ela tem uma boa mobilidade de coluna, se ela consegue vir até aqui, ó, ótimo. Sobe, a gente já pode pensar em fazer um rollado com ela. Vindo ali de baixo, vem subindo cabeça, ombros, vem subindo vértebra por vértebra. E aí a gente já pode analisar a flexibilidade desse aluno. Coloca ele nessa posição e pede para ele levar o corpo lá na frente. E ver, tem uns que vai fazer isso daqui, não vai conseguir manter a perna esticada, comportamento de isquiotibiais, tem uma boa flexibilidade de coluna lombar. E nisso a gente pode analisar. A gente pode pedir para o aluno, vou usar essa perna aqui para ficar melhor para ver. A gente pode pedir para o aluno colocar essa perna para cá, a gente consegue ver já a abertura lateral dele. Tem uns que não conseguem, fica aqui, ó, para aqui, trava o quadril, né? Um outro exercício que eu gosto de ver mobilidade de quadril, que não chega a ser do Pilates, é uma mobilização, é deitar o paciente, abrir e fechar a perna, e nesse exercício, a gente tem cuidado para o paciente fazer isso aqui, ó, desabar, né? É um movimento mais concentrado aqui no quadril e não na lombar. Aí a gente consegue ver se ele tem uma boa mobilidade, joga a perna para o lado, desliza, leva a perna lá na frente e volta. E nisso a gente está vendo já aqui a cintura pélvica dele. E com esse movimento de circundação, a gente consegue ver aqui como que está essa cabeça do fêmur,
né? Como está esse deslizamento da pelve. Um outro exercício que já passo nessa posição é a ponte. Vamos ver se ela vai conseguir. Às vezes a pessoa para aqui, às vezes a pessoa faz em excesso, joga os braços para o lado. Aí a gente corrige a ponte, inclusive tem um vídeo meu falando aqui de como fazer uma ponte corretamente, tá? E aí a gente vai ver aqui a força de glúteo, né, de posterior de coxa. Se ela tem essa capacidade de subir e descer, ter essa força. Tem pacientes meus que relatam muita dor para fazer isso. Fraqueza, né? E aí a gente vai analisar. Então, ó, resumindo, a gente já viu mobilidade de coluna lombar, né? Fazendo aquele rolamento. Exercício de rolamento é muito importante, tá? Exercício de quadril para você ver a potência daquele quadril, se ele consegue fazer uma ponte, se ele tem uma boa mobilidade de quadril. Agora, exercícios que eu adoro fazer, analisar, é a pessoa de contrapôs. A pessoa de quadripôs, você vai ver se ela vai levar o ombro lá em cima, se ela vai relaxar aqui, juntar as escápulas, ou se ela já vai ficar bem posicionada, se ela vai jogar essa cervical lá embaixo, ou se ela vai jogar essa cervical lá em cima, se ela vai desabar na coluna lombar. Então você, nessa posição, você já tem muita coisa para corrigir. Você vai ver uma hiperextensão de cotovelo ou não, se ela tem uma boa mobilidade de punho, se ela tem uma força na coluna cervical para se manter e manter essa cintura escapular bem estabilizada aqui. E aí a gente pode pedir para fazer um exercício de uma extensão aqui, ó, de quadril e ver se ela não vai fazer isso aqui, ó. Compensar lá com a coluna o movimento. Sempre pedir para estabilizar e sentir a força lá no glúteo. E durante a avaliação a gente vai fazendo a correção e vai vendo se essa pessoa consegue fazer essas correções. Se ela não conseguir, se ela tiver muita dificuldade, é uma coisa que você precisa trabalhar. Na posição de quatro apoios, dá pra gente trabalhar muita coisa. Mas meu paciente relata muita dor no joelho ou dor no punho, quando ele está apoiado. Inicialmente, pode ser que seja uma posição difícil para a pessoa ficar. Se ela tiver muita dificuldade, tenta colocar um colchonete no joelho dela, se a dor for no joelho, para ver se ela consegue se manter nessa posição. Ou senão você vai colocando ela gradativamente, faz um exercício, tira ela da posição, não fica tanto tempo na posição de quatro apoios. Ou senão você faz um exercício na parede, ou exercícios de lado que você faria na posição de quatro apoios. Aí você tem que ter aquele repertório e usar a criatividade. Exercício de lado para ver a mobilidade de coluna torácica, exercício de lado para ver extensão de quadril. Então, eu vou passar aqui 2 exercícios nessa posição de quatro apoios e depois a posição lá de lado, para vocês verem que a gente vai trabalhar a mesma coisa que vocês podem utilizar com pessoas que não conseguem agachar. Aqui, ó, posição de quatro apoios. Vou colocar meu braço por dentro do outro. Enquanto eu levo esse braço aqui por dentro, esse cotovelo vai dobrar. E eu vou estar aqui fazendo a mobilização da minha coluna torácica. E volto. E aqui a gente vai ver até onde o aluno consegue ir. Tá? Se ele vai ter muita dificuldade para fazer esse movimento. E um exercício de extensão de quadril. Ver se ele não vai compensar com a coluna torácica. A gente pode usar dissociação de cinturas, levar braço e perna do lado oposto, vendo como que esse paciente vai se equilibrar nessa posição. E outro exercício que a gente pode fazer também é a abertura lateral de quadril. Se ele tem essa capacidade de fazer essa abertura lateral. Agora, esses mesmos exemplos eu vou dar de lado. Paciente de lado,
Nossa senhora, eu caí aqui praticamente, né? Mas enfim, tô bem. Paciente aqui de lado, você vai pedir para abrir o braço, levar o braço lá para trás, ou até onde ele consiga ir, e volta. Aqui a gente também está analisando mobilidade de coluna torácica, ombro também. E aqui vamos fazer uma extensão de quadril e levar a perna para um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. E ver se a pessoa não vai ficar dançando o tronco, né? Se ela consegue ter essa estabilização aqui de levar a perna e voltar. E depois, pezinhos juntos, dobrados aqui, mais ou menos o maléolo aqui, alinhado com a pelve, pede para fazer uma abertura, já trabalhando no glúteo médio, pede para ele fazer abertura assim, separando as duas pernas, pede para ele fazer esse movimento, e nisso a gente está analisando a possibilidade dele, as possibilidades dele em um outro decúbito que não seja de 4 apoios, tá? E com o tempo a gente pode ir fazendo essa evolução para 4 apoios, para a gente fortalecendo o punho, que a gente usa muito o punho no Pilates, né? E outra coisa, a pessoa está com muita dor no punho, pede para ela cerrar os punhos e fazer assim. No momento que ela estiver com muita dor, passa um alongamento para os punhos, os exercícios para o punho daquela pessoa. Então, exercícios de 4 apoios, muito importante numa variação. Exercícios de decúbito lateral. Mesmo se essa pessoa conseguiu fazer exercício de 4 apoio, coloca ela em decúbito lateral para você ver se ela tem a possibilidade de fazer exercícios unilaterais já, que exige um pouquinho mais da gente, né, os exercícios unilaterais. Se é um paciente que tem mais força, o que a gente pode fazer também? Uma prancha. Pedir para ele ficar numa prancha, ou só para ele tirar o joelho e colocar, para a gente analisar a cintura escapular, ver se durante o movimento, como ele consegue se estabilizar com isso. E também uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é a ativação de serrátil. A gente pode fazer essa mobilidade de ombro aqui, de coluna torácica, que muita gente sente até um relaxamento de trapézio fazendo esse tipo de exercício. E aí depois de uma prancha, a gente viu que o paciente consegue fazer uma prancha, consegue ficar no antebraço e tudo mais, a gente pode evoluir, paciente deitar de barriga para baixo. Não sei se vai conseguir pegar todo o meu corpo aí, mas está deitado de barriga para baixo, testa encostado no tatame, vai tirar perna e braço do lado oposto. Vê o tanto que essa pessoa consegue tirar a perna lá de trás, a extensão desse quadril, quanto ela consegue fazer, se ela consegue mais de um lado, se ela consegue mais de outro. A gente tem que ver também essa questão, né? Do que ela consegue fazer de um lado e do outro. Se está muito discrepante essa diferença. Então, tira braço de um lado, tira braço do outro. Se ela já tem uma boa mobilidade, a gente pode pedir para ela pegar os 2 pés aqui atrás, fazer uma extensão, voltar, relaxar. A gente pode fazer mobilização de coluna lombar, para a gente ver se esse paciente consegue ter essa consciência pélvica de fazer uma anteversão, uma retroversão de pelve. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. Ver se a pessoa não vai fazer uma flexão aqui de punho, ó, para relaxar um pouco aqui nos ombros. Então, tudo isso a gente tem que analisar e anotar para a gente fazer as devidas correções e as ativações necessárias para cada exercício que eu gosto de passar é o agachamento.
Eu quero ver como aquele aluno consegue agachar. Porque o agachamento é um exercício que muita gente tem dificuldade de fazer. Parece ser uma coisa fácil, mas para quem é idoso, para quem nunca fez atividade física, a pessoa tem muita dificuldade. Aí se você passar errado, ela vai relatar dor no joelho ou dor na coluna lombar. Então, não sei se vai dar para ver minha cabeça daí, mas vou mostrar aqui, né? Atenção aqui dentro do meu quadril. Vou pedir para a pessoa fazer um agachamento, qualquer coisa eu posso colocar o foam roller para ela segurar aqui, ou usar a barra móvel do Cadillac. Peço para ele agachar e voltar. Aí eu vou ver a mobilidade dessa lombar, como que tá, se ele faz uma retroversão de pelve, se ele coloca o joelho para dentro. E se ele estiver fazendo um agachamento bonito, se ele tem força para isso, a gente pode já pensar em passar um avanço aqui, tá? Um afundo, que a gente já consegue depois ver uma mobilidade de pessoas, né? Se ele consegue fazer uma boa extensão de quadril e voltar. Se ele consegue ter essa consciência de fazer uma força, usar essa perna aqui, de fazer força lá no glúteo posterior de coxa, para fazer esse impulso aqui, ó, para subir. Que tipo de musculatura, se ele leva o tronco muito à frente ou não. E se a pessoa não sabe agachar, não faça fundo agora, deixa para passar o fundo depois. Se mesmo com todas as correções a pessoa tiver dificuldade, às vezes ela não tem força suficiente, nem mobilidade suficiente, pega uma cadeira, passa exercícios na cadeira ou na caixa alta, pede para ela sentar e levantar. Se ela tiver dificuldade, colocar um apoio para ela fazer isso e ganha força. Ganha força primeiro, para daí você conseguir passar um afundo e evoluir no agachamento, tá? E agachamento é uma coisa que eu passo para todo mundo, porque é um exercício extremamente funcional até o resto das nossas vidas. A gente vai sentar, levantar de uma cadeira, sentar e levantar do vaso, por exemplo, do vaso sanitário, sentar e levantar da cama. Então é um exercício muito funcional que a gente não pode esquecer dele de jeito nenhum. A gente não pode deixar um aluno idoso, por exemplo, deitado o tempo todo. Os alunos, muito aluno quer fazer um monte de exercício deitado, mas a gente não pode deixar. E uma outra coisa que eu gosto de fazer na avaliação é usar o solo ou o Cadillac como solo, para ver como que a pessoa consegue ver o corpo dela, ela com ela mesma, para depois passar um exercício no Cadillac, por exemplo, ou no Reformer. Então, na primeira aula eu gosto de passar exercícios geralmente no Cadillac mesmo, que do solo a gente já passa para exercícios de força ali no Cadillac. Então, aqui eu falei dos músculos chaves, né, que a gente tem que analisar, ver a mobilidade de cintura pélvica, de cintura escapular, exercícios de decúbito lateral, decúbito dorsal, decúbito ventral, em pé. E com isso a gente vai vendo o que ele vai precisando e vai passando sequências de exercícios que vá trabalhando isso. Tá? Não chega já passando um monte de exercício sem ver a capacidade do aluno de mobilidade, de flexibilidade, de força, de estabilização, de força do abdômen. Então eu espero ter ajudado vocês nessa avaliação, tá? Nessas ideias, né? Clarear as ideias, uma avaliação que a gente tem que dar mais ênfase. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui nesse vídeo para o YouTube entregar mais. Se inscreve no meu canal se você não tiver se inscrito e ative o sininho para você ficar sabendo dos novos vídeos, tá bom? Então, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!